Cadu participaram da outra vez. Mas eu Recording também. is on. Uhum. Agora tá gravando, escutaram Né? Sim, chamada? a gente escutou a vozinha. Uhum. Eu escutei. Então, é porque esse programa, para gravar, a gente precisa entrar numa outra plataforma chamada. PowerPoint. Aquela plataforma do patinho com Dropbox. dinheiro no olho. Não, A plataforma chamada Dropbox. Ah, tá. E aí- do patinho com dinheiro no olho. E aí ele grava lá. Então, vamos então começar. O Galinho Gabriel viu os filmes, o Nuno também. Uhum. É uma pena não ter mais gente. Mas vamos falar então do primeiro filme. Vocês lembram Vamos. qual era o nome do filme? O primeiro eu não me lembro o nome. O primeiro era Coisas que Moram nas Coisas. Isso. E aí, Era o pelo quê? nome do Coisas As que moram nas coisas. Coisas que moram nas coisas. As coisas que Ah, tá. moram nas coisas, Nas isso mesmo. coisas. E aí, pelo nome do filme, vocês conseguem falar alguma coisa dele? Por que vocês acham que ele tem esse nome? Eu consigo. Fala aí. Eu Amor. acho que, tipo, são coisas que. São de coisas. Coisas pode ser tudo. Ou também pode ser nada, não sei. Pode ser tudo, mas, tipo, é uma questão de imaginação, mais ou menos, que essas coisas das coisas. Pensar que uma coisa, que alguma coisa é outra coisa. Tipo, no filme eles pensaram que uma lata era uma lanterna. É isso mesmo, né? É mais ou menos isso. Então, eles começaram a pensar que as coisas poderiam ser outras, né? É. Você entendeu isso, Gabriel? Luiz? Ah, sim. Aí onde que acontece isso? Assim, o Nuno falou uma da lanterna, né? A lata que eles acharam que era uma lanterna. Uma vez, lá pro final do filme, que é a mãe e o pai deles ficam brincando, que a mãe pegou é um prato? Não é um espelho. É um espelho. É um espelho quebrado, que fica refletindo a luz do bagulho como se fosse do sol, como se fosse uma lanterna. É isso. Isso. A menina também, ela acha um pente, né? E acha que o pente é algo que pode furar o pneu do carro, né? E ela também pega o pente e bota na cabeça como se fosse uma princesa. Uma princesa. Eu sou princesa do pente? Acho que sim. Não me lembro agora. Ela faz de conta que é uma coroa, né? Uhum. Então o nome do filme é um pouco isso mesmo, né? São as coisas que moram nas coisas. Então é uma maneira que eles vinham de transformar através do quê? Né? Da imaginação, né? Sim. Eles imaginavam que uma coisa poderia ser outra, então eles brincavam, né? A gente também faz. Vocês fazem isso? Já fizeram isso? De imaginar que uma coisa pode ser outra? Eu não acho que isso é a mesma coisa, mas eu já tentei construir uma coisa tipo, por padrão, mas isso não é uma coisa do objetivo, mas eu acho que eu nunca fiz isso. Não acho que sim, não. Já fiz isso sim. Tá falando mesmo como que? Calma. Você nunca brincou de ter um amigo imaginário, ou então fazer de conta que. Não, óbvio. Não, tá brincando. pior que na minha creche, eu tinha muitos amigos, só que eu não sei porque eu tinha vício de brincar com as minhas mãos. Eu tinha a mão mal e a mão bem. E eu amava brincar com as minhas mãos. Eu tinha muito amigo, não era antissocial de ficar dividindo. Não, eu tinha muito amigo, mas eu fazia questão de brincar com o mal e o bem. Então, ninguém me importunava quando eu brincava com as minhas mãos. Era de boa. Era com o quê? Com as mãos? Mãos, Eu dava voz para minhas mãos. Eu falava e não esquizofrênica. A imaginação, né? Mas assim, o que vocês acham que além do nome, né? Que a gente já falou aqui, que é representar uma coisa em outra, né?
E quem fazia isso eram as crianças, né? Mas teve um momento que os pais fizeram também com espelho. Uhum. O que vocês acham que o filme fala, assim? Qual é o tema do filme? Quais são os assuntos que ele trata? Acho que ele fala sobre imaginação, trabalho infantil e coletores. Imaginação, trabalho infantil e coletores de lixo. E você, Luiz Gabriel, você acha que eles falam sobre mais algumas coisas, além do que o Nuno falou? Infância também. Sim. Foi que, tipo, nem sempre, que é meio óbvio que a gente devia saber que, na maioria das vezes, não na maioria, mas 30%, infelizmente, das crianças que nascem e são, infelizmente, para trabalhar junto com os pais para conseguir dinheiro. É quase a mesma coisa que o meu falou. Então tem isso mesmo. Aquelas crianças estavam trabalhando com os pais, né? Estavam ajudando os pais, mas também não mostrou elas na escola. Será que elas estudam? Não, provavelmente. Não, dependendo da situação financeira deles, não parece. Não parece. Pergunta, a gente pode falar da parte que a gente mais gostou? Pode? Pode falar. Mas antes de você falar a parte que você mais gostou, isso que vocês falaram tá super certo. Assim, o filme fala sobre os coletores, né? Isso é uma profissão também, né? A gente chama de catadores de material reciclado, ou catadores de lixo, mas não quer dizer que o lixo seja algo que não possa ter serventia, né? O lixo pode ser também aproveitado, e aí tem muita gente que vive trabalhando desse jeito, coletando coisas. Só para, antes de você falar, Luiz Gabriel, que coisas que eles coletavam na rua? Vocês lembram as coisas que eles coletavam? Lata, uma latinha de refrigerante, plástico, papelão, essas coisas. São coisas que eles Entrou. eles coletavam, né? Thales, você está entre nós? Estou. Estou e não sou um impostor. Oi? Não está de impostor? Estou e não sou um impostor. Opa, muito bem-vindo, Thales. Você não é um impostor, você é um integrante. Você já começou? Já, mas a gente está no início ainda. Até porque eu não vi ainda os vídeos. Eu tô vendo. Você não assistiu os vídeos. Não tem problema, a gente está conversando e depois você vê também. Mas a gente estava falando sobre o primeiro filme. E aí eles estavam, Luiz Gabriel, você lembra de alguma outra coisa que eles catavam também, além do que o Nuno falou? O Nuno falou papelão, lata. Lixo. Eles catavam lixo. Não, mas lixo não diz nada. Mas o lixo é tudo, né? Eles escolhiam algumas coisas. Eles catavam materiais reciclados. Coisas que podiam ser recicladas, né, Luiz? Sim, eu vi. Eu não sei, mas eu vi um pano, ou sei lá o que, transparente. Papel. Aquilo é plástico. É um plástico, um pedaço de plástico. Parece um plástico bolha. Garrafa, uma pedra. Na hora que eles usaram pedra, eles não coletam, não, mas eles deixaram coletar pedra. Eles pegaram uma pedra. Sim, eles pegaram e botaram. A mãe disse. Mas isso não dá para vender. Não é para vender, mas é para enfeitar. Sim, aí mãe, deixa. Aí a filha disse, é só para enfeitar. Porque era uma pedra bem bonita, né? Era uma pedra bem polida, né? Parecia até uma pedra preciosa, um espelho, né? Mármore, talvez. Mas é mármore. Não era de mármore, não. Não sei que pedra era, mas era uma pedra que chamava atenção. Aí ela pegou para decorar. Mas assim,
eles são catadores de lixo ou catadores de material reciclado, né? E aí as coisas que eles pegavam era pensando em vender, né? Porque tem coisas que a gente trata como lixo, mas que pode ter uma utilidade. Muitas coisas, né? Que coisas vocês acham que vocês, na casa de vocês, que vocês jogam fora, que poderia ser utilizado, reutilizado, Papelão. reaproveitado, Papelão. papelão. Papelão não. Isopor. Vamos um de cada vez para não dar confusão. O papelão que o Luiz Gabriel falou, deixa o Luiz Gabriel e depois a gente vai rodando. O papelão poderia ser reutilizado para quê, Luiz? Ou construir um bonequinho de papelão, uma casinha de papelão e o que somente quiser também. Pode construir uma espadinha de papelão. Poderia fazer. Dá pra fazer qualquer coisa com papelão. Exatamente. Porque o papelão, como papel, ele tem que passar por um processo, assim, tem que ser triturado, e aí ele pode depois, hoje em dia a gente tem uma coisa que a gente chama são as impressoras 3D. As impressoras 3D, elas criam outras coisas, né, a partir de uma programação, e eles usam resina, né, se eu não me engano. Mas o papelão, você pode fazer uma nova caixa de papelão. O papelão ele pode até virar fibra e pode até fazer camisa de garrafa PET, de papelão, sabia? E fazer mais E folhas de também tem como papel. usar isopor. Com papelão eu já fiz, mas quero fazer de novo. É uma armadura. Eu já fiz com meu pai uma armadura e uma lança de papelão. Ah, legal. A gente aqui em casa também gosta muito de brincar com caixa de papelão. O Jonas, o Nuno brincava quando era pequenininho. A gente fez um ateliê lá no trabalho da mamãe, que eles botaram papelão na sala toda. Eles chamam de empacotar. Eles empacotaram a sala. Aí podia pintar a sala. Toda caixinha de brinquedo, assim, de alimento e tal, às vezes eu dou pro Jonas, aí ele brinca com os carrinhos, faz túnel com as caixas. Mas e outras coisas? Nuno, você falou, o Luiz Gabriel falou do papelão, que outras coisas você acha que a gente descarta que Garrafinha plástica. Garrafa plástica. Garrafinha plástica. Então, a garrafa plástica é aquilo que eu falei, ela pode virar outras coisas, né? Porque ela é triturada. A gente teve na minha escola antiga, a gente tinha uma casinha de garrafa plástica. Isso, garrafa PET, né? E a gente na escola, né? Acho que no terceiro ano, a gente fez um negócio de plantas. A gente fez um negócio de plantas. Com um negócio de papelão para mosquito não contaminar a água. Para o quê? Sim. A gente levava tampa para fazer cadeira de rodas. Disso eu me lembro, mas não é cadeira de rodas. A gente fez. A gente tinha cortado uma garrafa ao meio, né? Encaixava uma garrafa na outra. Me lembrei. Aí tinha um papel, um barbantezinho no meio. Bota água na garrafa, na parte de baixo da garrafa. E em cima bota a terra e uma semente. E ligado entre elas bota um paninho. Sim, eu ainda tenho essa planta, só que a planta murchou, infelizmente. A planta de morreu. Virava tipo um vaso, né? Um vaso que ia molhando a parte de baixo, né? Aos pouquinhos, né? Protegia para que mosquito não pousasse ali, né? Não tem muita coisa, né? Assim, então o filme ele fala um pouco assim da vida de como que é a vida dos catadores de lixo. Nesse caso, eles estão falando de uma família, né? Que tem 3 filhos
e eles vivem Nossa. de catar essas coisas na rua. E aí, como é que eles faziam? Eles tinham um carrinho, né? Que o cara ia puxando, né? E eles iam catando os lixos, as coisas que eles achavam. Eles, na verdade, eles não catavam lixo, eles selecionavam, né? As coisas que podiam ser vendidas, podiam ser recicladas, né? É. Lembra que uma hora eles vão num lugar e aí eles vendem as coisas? Lembro. Uhum. Então, tem uns lugares que reciclam, né? E aí Ah, você. sim, na minha casa, aqui, na minha casa, tinha, acho que era garrafinha de aquelas de latinha lá, que tem de Guaraná, Pepsi, essas coisas do tipo, que chegou alguma parte de alguma vez que eu comecei a catar isso aí, porque meu pai tinha pedido para, simplesmente beber isso aí, guardar a latinha. Aí a gente amassava e tacava no saco. E eu dizia que era para beber. Mas a gente não estava, a gente estava numa situação financeira boa. Não sei para que isso, mas Não, não então, sei. uma coisa que é muito comum de a gente ver são os catadores de latinha, né? Latinha de refrigerante, essas latinhas de bebida, né? Uhum. E aí tem lugares que aceitam essas latinhas, aí eles amassam e vai somando. Aí eles vendem pelo peso, porque essas latinhas depois elas vão ser recicladas e vão virar produto, que a gente chama de matéria-prima, para construir outras coisas. Uhum. E aí tem um Estantes. projeto, tinha um projeto da Matéria-prima. prefeitura, de repente foi esse projeto, Luiz Gabriel, que as pessoas entregam Tá. as latinhas, aí a prefeitura dá desconto no IPTU, que é um imposto que todo mundo paga para sua casa, aí descontava. De repente era isso. Tem mais alguma outra coisa que vocês lembram que eles catavam? Isopor. Eu não lembro deles catarem isopor, não. Na própria eles latinha de refrigerante. Catar, eles não cataram Sim, isopor. Agora o Nuno falou de uma coisa, além de catar, ele falou de uma coisa que foi da imaginação, né, Nuno, que você falou? Porque Sim. o nome do filme, Thales, é As Coisas que Moram nas Coisas. Então eles falaram aqui no início que esse nome é porque as crianças pegavam um objeto, alguma coisa, e faziam de conta que ela era outra no filme. Então a caixa de papelão virou o quê para eles? Vocês lembram? Uma caixinha mágica. É uma caixa mágica. Virou uma caixa mágica, né? E eles também ficavam, de vez em quando, desenhando no ar, assim, ó. Realmente. Quem gostava mais de desenhar, que parecia, assim, pelo menos, o filme? A garotinha. A garotinha. Então, ela ficava desenhando e aquele desenho representava o quê, na verdade? Porque ela não tinha lápis de cor para desenhar. Mais ou menos uma coisa. A imaginação. Isso, né? A imaginação dela, né? Toda vez que ela fazia de conta que uma coisa era outra, ela imaginava e colocava na tela o desenho, né? Representando ali o que ela pensou, né? Que ela imaginou. E assim, por que vocês acham que o pai deles ficou meio chateado com eles, né? No filme. Eu quero falar. Fala aí, Luiz. Eu não vi essa parte. Então, o Luiz vai falar. Por que você acha que ele ficou chateado com eles? Na minha Não opinião, estavam ajudando a catar os lápis. na minha opinião, o pai foi grosso demais, de qualquer jeito. Não importa o que estavam fazendo, ele foi muito grosso, tá? O pai Eu tô vendo. é aquele tipo de pai que nunca vai para outro caminho além da realidade. Sempre ignora a imaginação, coisas do tipo. Coisas que parecem impossíveis, praticamente. Eu não sei como explicar direito. Esse eu entendi. Você acha que o pai estava trabalhando, né? E ele levava as crianças. Sim. Só que ele não conseguia imaginar como as crianças imaginavam, né?
E também talvez os sonhos estavam atrapalhando um pouco. Não vou inocentar muito, porque talvez estavam atrapalhando um pouco, porque eles não estavam né? Provavelmente eles sabem da crise financeira que elas têm. Elas não têm noção, mas podem saber. Entendi. Não sei, pode ser Mas isso. assim, criança tem que trabalhar? Não. Não, de jeito algum. Então, aí era uma necessidade, né? Eles levavam as crianças para ajudar, mas as crianças não. Elas estavam Sim, querendo brincar também, né? Sim, eu tô começando a ver essa parte agora. Depois você vê com calma, Thales, porque é importante você ver direto, assim, sem parar, entendeu? Tá, você tá me ouvindo Tô te ainda? ouvindo. Aham. Tá, ok. Só Também perguntando tô. pra ver se eu ver o vídeo ao mesmo tempo. Tá. E aí gostei, Gabriel, da tua explicação. O pai realmente, o pai já estava sem paciência com eles, né? Mas é porque o pai estava, aquele ali era o trabalho deles. E aí quando eles iam com o pai, eles acabavam catando poucas coisas, demoravam, e o pai ficou um pouco chateado com isso. Mas também eles eram crianças, né? Eles não estavam ali, não tinham que estar trabalhando ali, né? Eles estavam acompanhando, mas eles queriam brincar. Tanto é que quando eles pegavam Ei, plástico, lembra que eles fizeram uma capa com plástico, fazendo de conta que eram super-heróis. Sim. eu achei aqui enquanto ele tava o pai e a mãe estavam Tá muito baixo, Thales, tá muito Muito baixo. baixo, Thales. Eu acho que é porque eu vi. tá me ouvindo melhor agora? Agora melhorou. Tá, quando o pai e a mãe estavam andando por aí catando as latas, só eles, dois, eu vi um posto piranga ali atrás, né, no fundo. Tinha um posto, né? Uhum. Uhum. E logo, então é brasileiro, né? É de onde? Não, O filme é brasileiro, o filme é brasileiro. Eu acho que esse filme ele foi gravado no sul. Não, Eu não sei exatamente no sul do país. Eu não sei exatamente em qual estado. Se foi Curitiba, mas foi no sul do país. Ele é de Curitiba, 2006 esse filme, tá? Pará. Ei, Curitiba não é capital? Ué, no sul só tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Peraí. Rio Grande do Sul e Paraná. Acho que é só Mas esses três. mas eu tô falando que é um estado, mas eu falei Curitiba porque é uma cidade que fica dentro do estado, né? Sim. Capital. É a capital. Foi isso que eu quis dizer. Então ele foi gravado no sul do país, né? Pelo sotaque também, né, deles. Por isso que eu tô falando que não é do sul. Mas olha só, Nuno tá de volta? Nuno saiu? Não, tô aqui. não, talvez, eu sei. Não tinha percebido. Tá. Então, aí o que acontece? Assim, o Luiz Gabriel, você tinha falado que você queria falar o que você mais gostou no filme. Então fala agora aí. Sim, eu vou falar. Tá. A parte que eu mais gostei foi a parte do sapo. Do A sapo? parte que eu mais gostei foi sim, a parte do sapo. Eu gostei do sapo. E o sapo Sapo. não é, e o sapo não é feio. O sapo é legal. Eu só quero saber como aquele sapo saiu dele. Eu sei. Mas eu só quero saber para onde aquele sapo tá. Se o sapo estiver bem, para mim eu vou dormir bem essa noite. Se o sapo não estiver bem, eu faço. E eu tenho um sapo de verdade. Eles acharam que Ela sabe de verdade. o barulho do sapo estava vindo debaixo da terra, né? É. Ele estava ali no quintal, porque eles acordaram de madrugada, né? E foram pro quintal deles, né? Ah, não, e também outra coisa, agora uma dúvida minha, que, tipo, o cara, um dos meninos disse assim, não, ele disse, onde era, e o outro disse, embaixo da terra, o som tá vindo debaixo da terra, então, obviamente, debaixo da terra, basicamente isso que ele disse, cara, eu não me lembro direito, mas era uma parte que uma pessoa, e eles zoaram o cara lá, dois irmãos, a menina e o menino lá.
Zoaram outra por uma coisa que eu nem entendi direito. Só que eu não me lembro agora que Calma parte aí. era. Fala de novo. Era uma parte onde tinha a menina e o menino que estavam zoando o cara lá falando, tá com medinho, tá com medinho. Só que o cara nem disse que tava com medo, coisa do tipo. Ele só disse algo que sobre o som, o som não, o som tava vindo embaixo do terra ou algo assim. Não me lembro direito. Não mas fez eles não muito sabiam sentido pra onde. eles falarem isso. É que eles não sabiam o que, que era o barulho, né? Depois que eles descobriram que era o sapo. Eles estavam achando que poderia ser um monstro, alguma outra coisa. Aí se zoaram ele. Ei, Ah, tá com medo, não quer ir procurar o sapo. é, quando o pai e a mãe pararam aqui para descansar um pouco, né? Ou, ou acabar o dia de colher latinha, Ah, ele parece que ela tá resfriada. é. É na Hum, hora que eles param para brincar com o espelho, né? não, a hora que o pai Essa é a hora que e a eles mãe param pra brincar com o sozinhos, né? espelho, Thales. Eles caminham um pouco e aí depois eles param na frente de uma árvore. Quando eles fazem isso, ela parece meio resfriada. É. Sim, mas Ah, essa é a tá. hora do espelho. É só você despausar e ver mais um pouquinhozinho. É, que aí é o momento que eles Calma acham. aí, deixa eu ver de novo, É o Leandro, momento. pra eu ter Leandro, certeza. Leandro, tem uma pergunta. Por que você não fala qual foi a sua parte favorita do filme? Por que você não fala Não, qual foi a sua parte favorita do filme? Não? Seria melhor. Não entendi. Fala de novo. Por que ela você ainda não fala parece morta. qual é a sua, qual é a sua parte favorita do filme? Por que você não fala? Ah, a parte que eu mais gostei? Uhum. Ah, a parte que eu acho mais legal é que é quando os pais se arrependem de ter sido tão duros com eles, né? Aí o que, que os pais fazem? Eles falam da caixa mágica, né? Porque quando eles voltam, as crianças já falam que a caixa não é mágica, Só as que. duas, a outra acredita ainda. Aí o que, que eles fazem uma surpresa para Eles eles. já desacreditam. Eles já desacreditam, né? Então a imaginação das crianças tá no filme todo. Só que como eles ficaram meio que de castigo, assim, né? O pai brigou com eles perderam um pouco assim a vontade de querer imaginar, de querer brincar. E aí o que os pais fazem? Como é que termina aí, Nuno, o filme? Eles aparecem lá dizendo que tem mais alguma outra coisa na caixa mágica, né? E aí tem um montão de lápis de cor lá na caixa mágica para desenhar, essas coisas. Então, eles compraram os lápis de cores com dinheiro que eles conseguiram vendendo os materiais reciclados, né? E É, aí eles deram de presente para as crianças, para elas não perderem a vontade delas de sonhar, de imaginar, né? é. Porque a imaginação da menina era sempre aqueles desenhos, né? Uhum. Que pode ter sido feito depois que eles ganharam os lápis. E aí eles usaram no filme para representar o momento em que ela pensava nessas coisas, né? Na rainha, no sapo dentro da caixa. Mas assim, uma coisa importante do Ela filme. E a furando parte com. que eu Ela mais, furando. Fala aí, a Thales. Fala, parte que eu mais fala. gosto é ver os adultos imaginando também, na parte do Isso, espelho. isso. Né? Que eles ficam brincando de refletir o espelho, né? Como se refletir o sol, a luz no espelho. E aí ela fala, tá de noite, mas não tava de noite, né? É. Aí ele começa a defender a luz, né? Eles começam a brincar também, a fazer de conta que aquilo tudo era verdade. Então a Tá imaginação também, na. às vezes, ameniza, né? A gente não precisa ser tão sério sempre, né? Agora é o Nuno que tem que falar. O Leandro já falou, eu já falei, o Thales já falou, agora eu vou sua vez, né? Fala aí. Então, Qual Nuno, foi a fala sua aí. parte favorita? Parte mais, Na mais parte gostosa. favorita do filme, eu gostei. Abra a câmera aí, Nuno. Tá bom. Pera aí.
você chama demais. Não tem problema. Pronto. Eu Ih, gostei será do... que foram os pais que botaram a próxima coisa na caixa mágica? Ah, provavelmente sim. Ou talvez não. Provavelmente sim. Fala aí, não. O que você mais gostou, então? Eu gostei. Eu gostei muito daquela hora que eles acharam aquele sapo. Eu acho que a minha parte preferida foi quando que eles acharam o sapo mesmo. O sapo? Aham. Logo no início, então. É, foi logo no início. Eu já terminei o primeiro filme. E outra também, agora minha segunda dúvida, é que tipo, eles estavam numa cama de noite, do lado de um bagulho que pode ter um monte de bicho para subir em cima deles e fazer qualquer coisa, como por exemplo, mosquito e. A minha pergunta é, por que em vez de eles ficarem na cama, deitados, aconchegados, eles resolveram sair e ficar deitados numa grama, num gramado? Não numa gramado, mas Não era um gramado, era um cachorro. Por que não, vocês não, acham? pode ter bicho lá. Eu não iria não, só porque tem bicho que não é Deve ser o jardim da casa com deles. alguma doença ou coisa do tipo. Eles quiseram fazer muito como se grande. fosse uma aventura, né? Eles foram para fora da casa, ficar embaixo da árvore. É como se estivesse acampando, né? Como se estivesse fazendo uma coisa mais. Uma coisa diferente, né? Então vocês nunca fizeram, nunca quiseram fazer nada diferente, dormir num lugar E diferente. onde foi o sapo? Eu. Eu já quis dormir na casa de algum amigo, mas eu nunca dormi. A minha irmã já, mas eu nunca. O sapo, eu acho que tá no quintal deles lá, perdido. Mas eu acho que aquilo não é o quintal deles, não. Acho que aquilo é muito grande para ser o quintal deles. Não, pelo que eu vi na casa, eles eram bem pobres até, né? Sim. As paredes estavam todas quebradas e mal Não pintadas. importa se tinha, né? E também, fora da casa não tinha, era mato aberto, não tinha cerca, não tinha nada. Não Né? tinha teto, não tinha casa. Fora isso, era tudo floresta. Isso é claro mesmo. Eles pareciam ser uma família pobre, tanto é que eles viviam dessa atividade, né, de catar material reciclado. Mas não quer dizer que a reciclagem seja uma profissão menos nobre ou não, né? Mas você viu que uma hora eles acharam comida, uma quentinha no lixo, e aí eles deram Sim, pro deram pro cachorro? cachorro? Sim. Mas olha só, o que eu acho que tem muitas coisas nesse filme legais, assim, a imaginação das crianças é um ponto muito forte. A outra coisa é o tipo de trabalho, né, dos pais, né, reciclagem de material, catadores de lixo, catadores de material reciclado. Mas uma coisa que eu acho que o filme quer falar muito é que criança não pode trabalhar. Provavelmente já botei no escritório. Vocês estudaram no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, já, os direitos da criança e do adolescente, que toda criança tem direito à escola e criança não tem que trabalhar, né, criança tem que estudar, brincar. Então, não tem esse negócio de criança não pode trabalhar. Tem um negócio de que criança e adolescente não pode trabalhar, né? É proibido por lei a criança não poder trabalhar entre as 5 da manhã e as 10 da noite. Então, mas aí as crianças não podem trabalhar e não ir para a escola. A criança tem que ir para a escola, tem que poder brincar, e o trabalho infantil é crime. Mais ou menos, Tali. Só adolescente que pode trabalhar. Cara, mas tipo... Não, criança e adolescente podem fazer um curso, né? Vamos dizer, um curso não, jovem aprendiz. Isso é jovem aprendiz. O jovem aprendiz são os adolescentes que começam a ter uma pequena experiência, assim, fazendo estágio, mas a prioridade é que tem que estar estudando, né? Então, o filme fala um pouco disso, né? Que as crianças precisam estudar, precisam brincar. Uma pergunta. Bom,
Tem uma dúvida que eu tenho. Que, Ah, tipo, a lei é que é crime, né, abuso de trabalho infantil, que na maioria das vezes, não sempre, porque, né, não são todas que são legais, entre aspas, que, tipo, na maioria das vezes, adultos só usam mesmo criança para trabalhar quando estão numa crise financeira enorme. Eu sei que tem exceções com pessoas mais intencionadas, Com às vezes, certeza. mas na maioria das vezes com pessoas que estão com crise financeira. Eu sei o porquê o motivo disso, mas isso pode ferrar também as pessoas que têm crise financeiras, vai que uma é pega só por causa que ela estava tentando dar um pouquinho de dinheiro para manter o filho vivo, entende? É como se fosse algo injusto, entende? A pessoa vai ser presa injustamente por nem estar mal intencionada. não, a questão é que a criança, ela precisa é, ter tempo de brincar, de estudar, e se ela trabalha muito, né, isso pode criar problemas para ela depois, né, que ela pode ficar Psicológico, com questões psicológico. psicológicas, né. Mas, tipo, mas não é nem questão de trabalhar muito, e sim ajudar um pouco só no trabalho. Isso aí a Claro, pessoa não vai presa? não, não, não. Na verdade, o crime é você, na verdade, não deixar, não garantir que a criança tenha escola e tal. Criança trabalhar não chega a ser um crime, mas ela não pode ser privada das outras coisas, entendeu? Então, acho que criança e adolescente, de repente, conhecer o trabalho do pai, ver como é que é, ajudar de vez em quando, né? Não pode caracterizar a exploração infantil, né? Trabalho infantil. Entendi. Ah, Para você então tá de boa. acompanhar o pai no trabalho de vez em quando, assim, não tem problema, mas não pode deixar de ter tempo de brincar, de estudar, de fazer as coisas que são para criança, né? Quem tem que trabalhar são os adultos. Tá de Mas boa, legal, o então. filme, eu gostei muito do filme também. Vamos passar para o outro? Bora? Sim, Vocês lembram? E o outro eu vou começar a ver agora acompanhando, tá? Tudo Então bem, vocês podem ir falando na ordem do filme. a gente vai falando aqui, mas você precisa ver Tá. esse filme todo com calma para entender o filme, Thales, depois, tá? Qual é o Eu nome do primeiro filme? entendi, sim. Luiz Gabriel e Eu Nuno. sei, eu sei. Eu sei. Dona Maria perdoa a memória. Dona Maria, Dona Cristina perdoa a memória. Dona Isso Cristina aí. perdeu a memória. Isso, Dona Isso Cristina aí. perdeu a memória. Dona Cristina é aquela senhora que aparece, né? Aquela Sim, idosa. Ela exato. diz que o nome dela de verdade é Maria, mas eu não sei porque ela Calma. não sei. E aí o que Então, que acontece assim com a história? O menino é um menino, né? Tem um menino que encontra com ela todo dia, né? Todo Uhum. dia, mas ela sempre pergunta quem é ele, sempre esquece quem é ele. Não, calma aí. Ela esquece mesmo quem é ele? Eu não sei. Isso daí foi uma pergunta que eu me fiz. Ela esquece mesmo quem é ele ou não? Daí eu me pergunto. Por causa que Sim, nos ué, senão o últimos nome dois do filme dias. não seria Não, Dona Cristina não. Perdeu a Você Memória. ainda não chegou, Não, calma aí. Você ainda não chegou. Porque Chico, nos últimos dois. Calma aí, te falo. Porque nos últimos 2 dias, ela se agora não. lembra um nome ela se lembra um nome que o menino disse para ela. Foi Anthony ou Antônio? Ou ela se lembra do primeiro dia o nome que ele disse, ou ela se lembra quando o dia do passado. Aí, no dia seguinte, ela ainda se lembra. então, eu Aí acho que aí foi do você vai. dia passado, porque Sim. ele deu o relógio Aí para foi ela. você se questionar. Aí foi você se questionar se ela realmente não se lembra ou ela só estava fingindo. Fingir, eu acho que não sei, não teria porque ela fingir. Mas não sei, é muita dúvida. Não tem como Isso responder. daí. Então, parecia que ela realmente esquecia, né? Mas teve um dia, como o Luiz falou, que ela lembrou que o nome dele era Antônio, né? Mas porque ele deu aquele relógio para ela que parecia o relógio que ela ganhou do filho, do pai, de alguém.
Então, na verdade, aquele relógio era o dela, né? Ela esqueceu o relógio na cerca, não foi? Não, ela bota na cerca para não sujar e ele pegou. Ela foi embora e esqueceu lá. Aí ele pegou. Aí depois ela conta a história que perdeu um relógio há muito tempo atrás, não foi? Sim. Uhum. Então, mas era Calma aquele aí, calma aí. relógio, né? Era o mesmo relógio. No filme, então, ele se passa todo mostrando essa relação dela com a memória dela, né? É. O que é a memória, assim? O que vocês acham que é a memória? Memória é todos e tudo e todos que tudo, todos e todas as Lembranças, coisas e tal. Sim, tudo que você lembra, sabe, ou daqui a pouco vai saber. Então, a memória são todas as coisas que você viveu que estão presentes ainda na sua lembrança, né? Viveu ou viu alguém viver. Ouvir alguém viver, tudo isso compõe a memória, né? São as situações que são armazenadas, né, no nosso cérebro, que a gente viveu. E aí, quando a gente relembra elas, a gente está colocando em prática a nossa memória, né? Então, se a dona Cristina perdeu a memória, ela perde uma memória das coisas muito antigas ou das coisas recentes que aconteciam bem. Das recentes. Uma coisa que acontece é que quando ela tenta se lembrar de alguma coisa ou se lembra de uma metade de uma coisa, ela junta outra coisa que não tem, não que ela não tenha duas, que é parecida com a mesma para mesmo que fundir essa memória que ela está tentando se lembrar. Entendeu? Tem horas que ela mistura as histórias, né? Ela confunde, mistura, e tem horas que ela repete, né? Então, existe uma doença chamada Alzheimer. Já ouviu falar nessa doença? Sim. Eu não sei qual é pior, Alzheimer ou amnésia. Eu só me lembro que... Alzheimer é bem pior, Luiz. Amnésia então, é rápido. Alzheimer se Alzheimer dá pra você esquecer como é que anda. Oi? Isso é muito ruim. Calma aí, Thales. Pode ficar com as duas. Eu acho que eu conheço isso, né? Que tem no gibi da Turma da Mônica, tem um desafio ali, um passatempo que é de palavra cruzada e tem Alzheimer, né? Então, mas o Luiz também está certo. Ele falou em amnésia. Em amnésia. A amnésia é a perda de memória. Só que a amnésia, ela pode ser uma... Alzheimer que é pior. A amnésia pode ser uma condição. Por exemplo, você bateu com a cabeça. Aí você acorda depois, aí você não lembra de algumas coisas. Você teve uma amnésia. Aí depende da gravidade. Depende da gravidade. Tipo, com Alzheimer, você pode se esquecer como é que come, como você respira, como anda, como faz um monte de coisa. Você pode se esquecer como é que vive. É horrível essa doença. Não tem cura, né? Eu tenho dois amigos que os pais deles, o pai e a mãe, tem Alzheimer. Alzheimer, ela geralmente pode aparecer quando a pessoa tem mais idade, né? Mas é uma perda da memória gradativa que a pessoa vai desaprendendo a viver, como o Luiz Gabriel falou. A pessoa não reconhece mais os seus filhos, não sabe como é que toma banho, não sabe segurar o garfo para comer. Então vai perdendo com o tempo um pouco. Virar bebê de novo. Começa a perder assim, a consciência de como fazer as coisas. E a dona Cristina, não sei se vocês repararam, ela mora numa casa de idosos. Tem outros idosos. Um asilo.
pode ser um asilo, pode ser casa de idosos, pode chamar de várias formas. Leandro, também existe, com a mesma situação que você pode ficar com amnésia, tem, tipo, se você bater com a cabeça na árvore, tem também uma pequena probabilidade de, em vez de você perder uma parte da sua memória, ter ela melhorada. Ó, pode ser. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem uma série que se chama Escola de Gênios. Uma delas bateu a cabeça numa árvore e aí conseguia lembrar de simplesmente tudo. Se desse um papel com 1000 números para ela, queimasse o papel depois, ela ia lembrar dos 1000 números. É como se ela tivesse ganho superpoderes, né? Sim. Uhum. Na vida real não é bem assim, não. O nosso cérebro é um mistério, mas eu acho que são pouquíssimos casos que acontecem. Eu já ouvi falar de um caso de um cara que bateu, não foi bater a cabeça, não foi acontecer uma coisa assim com ele. Ele ganhou uma percepção de espaço muito melhor. E eu falei disso. Eu acabei de para pensar. Será que, tipo, quando você bate exemplo, se isso existir, talvez isso não exista, talvez isso exista, não sabemos ainda. Se existe uma vida após a morte e você já está numa terceira, segunda vida e você bate de cabeça e consegue se lembrar de toda a sua vida passada, isso é incrível, só que estranho. Sim, só que isso daí não acontece de verdade. Não sabemos. A gente não sabe se tem esse negócio de encarnação de verdade. Aí já é outro assunto. Aí já é uma questão de religião. Por exemplo, o Alzheimer, ele é uma doença que vai aparecendo e vai ficando mais grave, né, com o passar do tempo. Né? A amnésia, ela pode acontecer com qualquer pessoa, assim, né? Mas assim, ela pode ser resultado de um acidente, né? Então seria uma boa pesquisa para vocês fazerem qual é a diferença de Alzheimer para amnésia. Eu acho talvez as maneiras de se conseguir. O Alzheimer... E também o Alzheimer é bem pior, como a gente já falou. Muitas vezes. Alzheimer é para sempre, a amnésia você vai se lembrar. Descobrir depois. O Alzheimer, características do Alzheimer são as amnésias, né? Você tem a amnésia em vários momentos, mas geralmente... Conheci uma pessoa que teve Alzheimer, que tem, na verdade, Alzheimer. Tem uma memória que a gente chama de memória recente. O que é memória recente? É a memória que você teve do que você fez há um dia atrás. Há pouco tempo. Há pouco tempo, né? Há pouco tempo. Tipo, olha, eu acabei de jogar essa bola aqui de uma mão para outra. Pronto, se eu não tiver amnésia, eu vou lembrar que eu fiz. Que eu não tiver... Então, a dona Cristina, ela esquece o nome do Antônio de um dia para o outro, não é? Ela esquece... E os outros nomes lá que ele inventou. Ei, a Dory tem o mesmo problema. A Dory Só que a da Dory eu acho que é um pouquinho mais grave, né? Um segundo depois... É perda de memória recente. É perda de memória recente que a Dory tem. Do Nemo, né? Procurando Dory. Procurando. Então a dona Cristina, ela tem uma doença ali de memória, né? Só que ela fala lá, no meio do filme, ela fala, esse pessoal aí todo acha que eu perdi a memória. Mas eu não perdi, não. Aí o que ela fala nessa hora, vocês lembram? Que ela fala que não perdeu a memória? Ela fala do filho dela, do filho. Sim. Ela fala sobre pelos artefatos, digamos assim, das relíquias que ela tem, e ela vai falando o que cada relíquia significa, vai pedindo para o menino guardar. Aí ele guarda o bagulho da bicicleta dele. Isso. Mas então, olha, se ela tiver perda de memória recente, deve ser alguma coisa que ela tem só com
Só com o Antônio. Não, porque não ela sei. também fala que Tipo, o relógio, Leandro, o relógio dela, ela tinha perdido há muito tempo atrás, mas na verdade ela tinha perdido um dia antes. Ou será que, tipo, agora uma coisa. O horário que eles se encontram é sempre o mesmo. É sempre bem parecido. Será que é tudo no mesmo dia? Ela Então, vai e volta? o Luiz Gabriel falou que cada dia que ela encontrava com ele, ela lembrava de algumas coisas e esquecia de outras. Mas como é que vocês sabem que foram dias diferentes? Eu não faço a mínima ideia. por causa que o Ué, patinho, calma aí. Eu ainda não vi. Mas o céu tá com exatamente a mesma cor em todo o negócio. Ô, Thales, repara nas nuvens, repara nos movimentos das nuvens. Talvez Então, mas, isso dê pra Eu não vi ainda. Depois mas É eu porque ela vou. fica de tarde. É porque ela fica de tarde. Se ficar de tarde, assim seria um pouco mais fácil. ó, uma Ei, coisa. mas os encontros podem ter de só alguns minutos. Tá, uma coisa que pode mostrar assim que são momentos diferentes. A roupa. A roupa que o Antônio tá vestindo, assim, Verdade. teve um dia que ele acorda de manhã cedo, que ela fala Ele assim, acorda com um pijama. Sim, ele dormiu mais acorda que com a um cama, pijama. Antônio, né? Sim. Agora tem esse pato aí que você falou, Luiz Gabriel. O que vocês acham que esse pato é na história? Agora isso aí eu não Hã? sei. Isso aí eu não sei. É um brinquedo que o Antônio fica brincando? Ah, não. É um despertador. Um despertador. Um relógio. Vera? O quê? O que que você disse? Uma Eu não brinquedo. tô ouvindo. Tem Ele um não pato. fica fazendo é Um pato de pato. brinquedo. Tem um É pato um de pato de brinquedo. brinquedo que ele fica Pode ter andando. Sim, pode ser um despertador, pode ser um relógio, pode ser. Não é. É porque Pode ele ser muitas sai da coisas. pista uma hora. Então, provavelmente é um brinquedinho. Ah, tá. Pode ser como se fosse ele marcando o horário. E sempre quando o pato cai, ele escuta o barulho, ele vai lá porque qual é o nome? A dona Cristina provavelmente já chegou. Pode ter sido isso. Porque Ó, sempre quando o pato cai, a gente volta lá para aquela cena onde os dois se reencontram. exatamente. Então, assim, o pato, ele representa a passagem do O tempo. dia se passando? Quando eles terminam de conversar, aparece o pato. Aí depois aparece eles se encontrando de novo, não é? E aí, então, o pato, ele é simbólico ali, ele representa a passagem do tempo, é como se fosse um relógio mesmo. Só que tem um momento que o pato cai. Vocês lembram? Eu lembro. Sim. Então, se ele representa a passagem do tempo e ele cai, o que quer dizer isso? O tempo caiu. Como é que se reencontrar? O tempo parou? Vocês lembram o momento em que ela falou do tempo? Qual é o momento que o pato cai? O que a dona Cristina fala? Não, ela Não me lembro. não dela. Lembra, Não Nuno? me lembro. Não. Não me lembro. Então, é o momento em que ela fala do filho dela, não é? Do Fernando. Fernando? Francisco, né? Não. Francisco, sim, que ele era. Agora, é que ele era piloto de avião. Era Sim, aviador. Ele- Aí depois ele acabou voando para alto demais, lá para muito alto, que significa, né? Infelizmente ele descansou em paz. Infelizmente. Significa o quê? Ele infelizmente foi descansar em paz. Não, pode ser. Ó, pode ser isso sim, é que ele pode ter morrido, mas pode ser também que ele tenha ficado muito tempo sem ver a mãe. Que ela fala assim, ele virou piloto e teve um dia que ele voou longe demais, aí passa um avião, né? Então ele pode ter também não ido mais visitar ela. Que ela fala assim, isso
Ela fala para o Antônio assim: isso é o que eu penso para não ficar triste. Que ele voou longe demais. Ele pode ter morrido, ele pode ter abandonado ela lá na casa de idosos, né? Ela pode ter esquecido dele, como ele era. E aí ela só lembra dele. Uma fotinho dele. Ela teve uma Não, fotinha dele. o filho dele já poderia. O filho dela já poderia ter morrido há muito tempo. Ela pode estar se confundindo com alguém. Então, na hora Ei, São muitas teorias. São muitas teorias. Porque eu ela ainda se não vi. esqueceu quando pegaram o Mas relógio. então, o Antônio é filho da velha? Da Não. Dona Cristina? Provavelmente. Ah, tá. o filho É dela. porque pra ser. Porque Não, pra todo mundo da linhagem delas, de homem ser Antônio, Não, isso, é porque não. isso você vai ter que ver o filme Ela vai todo, perdendo Thales. a memória. Ah, não é todo mundo que é o Antônio. Todo dia, quando ele chega, muda para o nome diferente. Muda tudo. Agora, qual é o nome verdadeiro dos primos, tal. Não sabemos. Não Pode ser sabemos. Antônio, A pode ser gente só Francisco, sabe que pode o ter nome muito do nome. pai dela, ou eu acho que não é do pai, não. Do filho dela é Francisco. Isso, eu o filho deixo dela ela falou Exato. que é francês. Mas aí, ela, toda vez que o Antônio fala com ela pergunta o nome. Aí teve um dia que o Antônio, depois de 2 dias seguidos, ela perguntando o nome, ele fala que o nome dele é Adalberto. É. Sim. Aí ela fala, Sim. ela conta uma história. Ah, na minha família teve um Adalberto, que o apelido dele era Beto. O meu avô, o nome dele era Adalberto, só que chamavam ele de Betinho. Então ela sempre conta uma história diferente. Uhum. E aí, o que eu queria que vocês entendessem do Patinho, que o Patinho ele é a passagem do tempo. E tem uma hora que o Patinho cai da pista. É um momento em que ela demonstra que ela está perdida no tempo. Se o pato é a passagem do tempo, indo de um ponto ao outro, quando ele cai no meio do caminho, é como se ela tivesse se perdido no tempo. Então ela fala coisas que ela já não tem tanta certeza, assim, ela mistura, confunde, é como se ela tivesse perdida no tempo. Mas tem uma coisa que ela faz para tentar ajudar ela a não esquecer das coisas, que são as relíquias. Ela guarda as Sim. relíquias, né? O que são relíquias para vocês? Ela explica, né? Relíquias são objetos preciosos ou são de... objetos valiosos para sua família. Calma aí, ó. Calma aí, Luiz Gabriel fala primeiro, depois Thales fala e o Nuno fala. Vai, Luiz Gabriel. O que é relíquia para você? Relíquias... Tá. Relíquias são ou objetos valiosos ou objetos com grande significado pessoal ou familiar. Essa é a minha visão. Exatamente. E aí, Thales, o que você acha que é relíquia? Você que não viu o filme. Eu ia falar exatamente a mesma coisa, quase palavra por palavra. Isso. Nuno também acha a mesma coisa? Sim. Então, todo mundo fala a isso. relíquia, ela pode ser assim considerada um tesouro, né? Só que só é valioso para quem atribui àquela coisa, aquele objeto, né, o valor que ele pode ter. Pode ser um valor sentimental, alguma coisa que aconteceu na vida da gente, a gente guarda. Quais foram as coisas que ela guardou como relíquia e deu pro Antônio guardar? Isso aí eu não lembro. Lembra, Nuno? Eu lembro. Ela deu uma. Ah, não, eu me lembro do aviãozinho. Você me lembra do avião? Ela deu uma foto do Francisco, do filho dela. Eu acho que só me lembro disso. Ela deu Eu me lembro do avião. uma pulseira, Sim. né, que o namorado dela deu para ela dentro de um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate, né? Sim, que ela não gostava de chocolate. Ela Eu não sei se ela não gostava de chocolate. dentro e achou. Não, ela fala que não gostava de chocolate. Aí ela balançou o ovo assim, escutou o barulho, aí ela abriu. Oi, vocês estão aí? Eu tô. Sim, eu tô aqui. Ah, porque parecia que tinha caído. Tinha caído? Então ela usou as relíquias dela. As relíquias dela eram objetos que ligavam ela no tempo, né?
levavam ela lá para dentro da memória, ajudavam ela a lembrar de algumas coisas que ela viveu, né? A colchinha que ela achou na praia, o colar que o namorado dela deu para ela, o avião que ela deu para o Francisco, o filho dela. Inclusive, ela acha que foi por causa desse avião que ele quis ser piloto, né? Sim, é verdadeiro. Aí eu pergunto para vocês têm alguma coisa que vocês consideram que é uma relíquia para vocês? Na minha opinião, meu PlayStation. Porque daqui a pouco, meu videogame sabe o PlayStation 2, ou PlayStation, ou qualquer videogame, coisa do tipo? Exemplo, vamos ver com o PlayStation 2. PlayStation 2 é quase impossível de alguém conseguir ele moderno, bonitinho, comprar coisa do tipo. Isso é só um exemplo com um videogame, mas com tudo que você compra hoje em dia, que para você é novo, daqui a, sei lá, 2 anos, não 2 anos, 10 anos, nunca mais vai se ouvir falar sobre isso. Talvez até um pouco, mas quase nunca, entendeu? Mas Por assim, isso que, para mim, uma relíquia que para mim seja especial, foi um presente que meu pai me deu, foi o meu PlayStation, na minha opinião. Calma aí rapidinho. Foi o que? O PlayStation, Luiz? 4. Sim. PlayStation 4. Mas olha só, você está falando de uma coisa que ainda vai virar uma relíquia. Tem alguma coisa que faça você lembrar, alguma coisa que você guarde, que faça você lembrar de uma coisa que você já viveu, que você guarda como se fosse um troféu seu? Sim, é um barquinho que eu consegui. Tinha um barquinho de madeira que eu consegui, que eu achei que minha mãe que tinha feito. Aí, recentemente, em 2020, eu descobri que não foi minha mãe que tinha feito, foi Senhora de comprou. E eu guardei aquele barquinho com todo o carinho possível. Que eu achei, mano, minha mãe deve ter trabalhado um monte de tempo para fazer esse barquinho. Eu guardei com. Meu brinquedinho que tá na minha prateleira, dos melhores brinquedos que eu tenho. E esse brinquedinho, você vai sempre lembrar da sua mãe, né? Quando vê ele. Exato. Que ela que fez, né? Então é uma relíquia para você. Não, eu achei que eu tinha feito. Mas mesmo assim, é muito especial para mim. Ela te deu e você lembra dela, né? É isso aí. Nuno, o que você ia falar, Nuno? Você tem alguma relíquia assim que você... Eu tinha um bonequinho, um fantochezinho, mas eu sei lá o que aconteceu com ele, eu perdi ele. Ele era muito pra mim, né? Eu ficava toda hora com esse bonequinho. Mas eu sei lá onde é que ele tá. Eu perdi ele. Eu lembro, é o bonequinho que o Nuno tinha quando ele era bebê, aí a gente não sabe onde ele foi parar, a gente acha que ele viajou. Mas tem alguma outra coisa, Nuno, que você acha que considere uma relíquia também, que você gosta muito, assim? Você guarda? Não é uma relíquia. Que eu me lembro agora... Não. Deve ter. Eu só tenho uma coisa para falar. Faz para mim. Antes da aula acabar, a gente pode todo mundo abrir a câmera aberta. E outra coisa é que não feche a sala, deixa a sala aberta. E eu vou usar ela para um bagulho. Eu vou tentar fazer um bagulho. Vou fazer um teste. Só isso, né? Pode seguir. Tá? Está na sua vez. Eu não entendi. Que, tipo, não feche a sala, porque eu vou usar ela. E outra que eu gostaria que todo mundo abrisse a câmera no final da aula. Tá bom. No final a gente abre. Só não fecha a sala. Não esquece, não fecha a sala. Não, mas não vai acabar agora não, daqui a pouco. Thales, e você, Thales? Você tem alguma coisa que você considere uma relíquia, assim, que é um tesouro seu, que só você sabe o valor que tem? Acho que o Thales não tenho certeza. Acho que... a minha medalha. Tem uma medalha que eu ganhei de robótica. Eu gosto muito dela. Então.
Ela faz você lembrar de um momento, né, que você passou na sua vida que você gostou, né? Eu também tenho, na minha casa, na casa dos meus pais, eu tenho uma parte lá, um monte de medalha, de troféus Pai, você tem muita medalha. que eu ganhei assim, Eu tenho jogando. uma coisa. Uma coisa que uma pessoa morreu, que pra mim tem uma pessoa que é uma coisa muito especial pra mim. Que era um. Eu esqueci qual é o nome, mas era um bagulho que girava, que o fazia assim, piu, e ficava girando. É como se fosse um Beyblade, só que sem o cabinho do Beyblade pra puxar. Só, é um peão, isso. Que um tio meu tinha me dado, que ele me chamava de lacraia de olho azul. E eu não tenho nem olho azul pra ele me chamar assim. Mas eu gostava muito do apelido. Ele era um tio muito especial pra mim. Ele não morreu recentemente, mas morreu faz um tempo que doeu. Doeu. Mas foi Mas. o quê? Mas era o quê? Era Essas... um cabelo? Não entendi. É um cabelo? Não, era um peão. Era um peão. Um Que eu tinha pelo? ganhado dele. Um peão. Peão, tá. Sim. Que Eu acabei de me lembrar de uma outra coisa também. Fala aí, Lu. É tipo uma bolinha de gude, só que transparente e meio achatada para baixo, com um amarelinho dentro, com um trocinho amarelo dentro, que eu ganhei. E uma roupa de cama também, feita à mão da minha bisa. Ah, legal. E ela morreu já faz um tempo também. Legal. Mas não faz tanto tempo. Então, E essas... ela... Pode falar. Não, termina aí. Você terminar? Não, já terminei. Então, essas coisas ajudam a gente a resgatar e preservar a nossa memória, né? São tesouros que ela chama de relíquias. Então, ela entrega para o Antônio no filme com a intenção dele ajudar ela a resgatar a memória perdida dela. Toda vez que ela precisar lembrar de alguma coisa, ele falou para ela perguntar para ele, né? Porque ele guardou as coisas que fazem ela lembrar dos momentos que ela viveu, né? Ó, eu tenho um monte de coisa que eu guardo assim, por exemplo, fotografia antiga, para mim são relíquias que mostram assim como a gente era quando era mais novo. Eu esses dias mesmo fui na casa dos meus pais, achei uma foto no monóculo, que é uma coisinha assim pequenininha, que a foto pequena, aí você olha dentro. Aí tinha uma foto minha com a minha mãe, na idade de vocês, assim, acho que até mais novo, num circo. Peraí, quem? Eu e a minha mãe. Num circo com a gente dentro do monóculozinho, assim, eu vi. Eu tenho cartas que eu recebi de amigos, de namorada, que eu guardo. E aí são relíquias, né? Faziam lembrar do tempo que eu passei. Família. Isso. Então, a dona Cristina, ela também foi guardando essas coisas todas, né? E aí são as relíquias dela, são tesouros. E esses tesouros... Outra coisa que também pode ser considerada uma relíquia, que eu não tenho, mas pode ser considerado, que é um diário. Um diário que é uma coisa que você anota o que aconteceu, digamos que no ano, no dia, essas coisas. Pode ser um diário só de um ano, mas que vai ser bom, talvez, para você se lembrar. Isso é legal. O dia que quando você tiver mais velho e ler esse diário, você vai lembrar de momentos que às vezes a sua memória já tinha esquecido. Eu tenho 3 diários, só que todos não foram completos. Eu me lembro de algumas coisas, porque eu consigo me esquecer do que eu comi ontem, só que eu não consigo me esquecer de coisas que eu vivi há 8 anos atrás. Não 8 anos, tô brincando. É de quando eu tinha 4 anos. Olha, uma das únicas coisas que eu lembro desse tempo aí que você tá falando, de 8 por aí anos atrás, foi pesadelo. Tive 2 pesadelos que eu tive há 5 anos, eu lembro perfeitamente dos 2. Então, às eu vezes... lembro de ocorrendo
num parquinho que tinha na minha casa antiga. Não era um parquinho, era uma praça que tinha ali. Eu me lembro de eu correndo, olhando para baixo. Então, quando a gente é muito novo, e aí passa o tempo, às vezes a gente esquece a memória da nossa infância, assim, a gente esquece um pouco, mas às vezes, quando a gente tem Talvez alguma. seja o nosso cérebro, talvez seja o nosso cérebro se regenerando aí quebra as moléculas velhas que estavam com essas Mas eu acho memórias. que o cérebro tem molécula. Não, você pode estar falando assim, que você está achando que as memórias vão cobrir as outras. Aí você vai esquecendo, mas o nosso cérebro, ele funciona de uma maneira que, às vezes, a gente vê alguma coisa, ou sentir o cheiro de alguma coisa, faz com que a gente lembre. E a gente fala que isso se chama memória afetiva. A gente sente um cheiro, às vezes a gente lembra desse cheiro e volta no tempo. Caramba, eu senti esse cheiro na cozinha da minha avó, lá no sítio que eu ia quando eu era criança. Ou então você vê uma concha, né, que você catou na praia, você lembra exatamente o dia que você catou aquela concha na praia. Eu lembro muito de cheiro. Então, a nossa memória funciona assim. E aí, essa doença chamada Alzheimer, ela vai apagando da nossa memória algumas coisas, né? E aí é importante a gente estar sempre conversando, né? Pelo menos é o que a ciência fala. As pessoas que têm essa doença, elas precisam estar sempre conversando, né? Para tentar ativar. Uma das coisas que ajuda muito a gente a manter nossa memória ativa é ler, sabia? Ler. Ler ajuda. É um exercício de manter a memória sempre ativa. E eu tô lendo Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Nossa! Legal. Eu tô começando a ler um mangá, porque eu terminei o anime. Eu tava terminando, não terminei, mas eu cheguei na parte do lançamento. Eu tô começando a ler o mangá. Tô terminando de ler um livro chamado Menino Dedo Verde. Ó, aqui em casa, a gente fez um O pacto. Menino do Dedo Verde, já li esse. Maneiro, bem legalzinho. E o textura era um anjo. Ó, aqui em casa, a gente fez um pacto com o Nuno para ele sempre estar lendo um livro. Aí todo dia ele lê um pouco do livro e aí a gente pede para ele escrever alguma coisa que ele tenha gostado daquela leitura que ele fez. Isso vai sempre trabalhando a memória, isso é bom. Vai ensinar vocês a pensar mais organizadamente, vai apresentar vocês para as palavras, isso vai fazer vocês escreverem melhor e vai estar sempre trabalhando a memória de vocês também. Então, ler é sempre muito bom, muito bom. É um exercício para a imaginação também, né? Porque quando a gente lê, aí lembrando lá do outro filme, quando a gente lê, a gente imagina a situação, porque a gente não está vendo o que está sendo contado, a gente está imaginando. Então, é um exercício muito bom para a memória, para a imaginação também. Ó, para a gente terminar, o final do filme mostra uma imagem. O que acontece no final do filme? O que vocês lembram aí que acontece no filme da Dona Cristina? Calma, acabei de me lembrar. Ele consegue passar na... Sim. Olha, não vi. Não vi, mas eu acho que a velha recupera toda a memória. Não, Não vi. Não. Você vai ver. Você que passa pelo bagulho lá quando passar isso caía. Só que, mas isso já tinha acontecido. Isso realmente ia acontecer no final do filme? Isso já tinha acontecido antes do final do filme. Não entendi, Luiz, repete. Isso já tinha acontecido. Isso já tinha acontecido antes do final do filme. Acho que antes até. Dele cair? Não, dele não cair. Não, deu certo. Ele só consegue passar quando o filme tá acabando, né? Realmente. Acontece no final do filme. Então, ele fica o tempo todo tentando, ele faz uma pista que é um círculo, né? E aí tem um buraco, ele fica botando a madeira no buraco para fazer uma ponte para ele poder passar por cima. Só que a madeira que ele tem nunca fica firme e aí ele acaba caindo.
o suficiente para bicicleta. Isso, Essa parte eu vi. Aí a dona Cristina pega a madeira que ela estava consertando da cerca, junta e faz uma ponte para ele, né? Exato. E aí ele consegue passar, né? Ele faz a volta. Mas para que ele precisa da ponte? É só ele dar meia volta. É só ele dar a volta. O Não, buraco é pequeno. mas a ponte estava. O buraco estava dentro da pista que ele fez. Ah, Então, tá. para ele passar ali, tinha que ter a ponte. Aí, sem a ponte, ele passava com o carrinho, com o triciclo e caía. Então, assim, simbolicamente falando, né, a pista que ele fez é um círculo, né? É um ciclo, né? Em que ele começa de um lugar e para no mesmo. Então, ele vai fazendo um círculo. Então, tem uma simbologia nisso, né? Que tem a ver com a memória também, que você pode ir e voltar no mesmo lugar sempre, né? A memória faz isso, ela volta no tempo, ela volta nos momentos que você viveu, nos sentimentos que você teve, nas emoções que você teve. Então, O ciclo da vida. é um pouco É o isso. ciclo. Ele é criança e ela é idosa, é um ciclo da vida também. Exato. Então é isso, o filme fala de memória, fala dessas idas e vindas, do ciclo da vida, do jovem, do velho, das relíquias, né, que ajudam a gente a resgatar nossas memórias. O que vocês mais curtiram no filme, pra gente encerrar? O que cada um mais curtiu no filme? Mais gostou? Ah, tá. Eu Luiz gostei Gabriel, da Luiz eu Gabriel. gostei. Agora começa com o Nuno, Luiz Gabriel, que você na outra vez começou. Nuno, o que você mais gostou? Aqui. Eu gostei de mais ou menos é uma boa parte do filme, na verdade. É basicamente parte do filme todo. Mas eu gostei. Pera. Não é não. Deixa eu escolher outro filme. Posso Vai falar? pensar? Então, Eu Luiz Gabriel, gostei. fala aí. Ah, eu sei. Eu sei. Eu gostei da parte do pato. A minha parte favorita. Sempre quando aparece o pato, ficar feliz. Eu gostei mais da parte do pato. Não, fala mais devagar, que eu não tô entendendo. Fala mais A devagarzinho. parte do brinquedinho, as partes do brinquedinho do pato foram incríveis. Eu gostei demais. Na minha opinião. A parte dos brinquedos no parque? Não, do pato. Do pato, Assim. o pato. Isso. Dele passando. Eu achei legal. Eu gostei. O pato representa o tempo, né? A passagem do tempo. É bem legal mesmo. Sim. Uma boa ideia para fazer de conta de que o dia passou, né? Aí quem está filmando, né? Os atores trocam de roupa e aí a gente sabe que cada vez que o pato passa é um novo dia, né? É. E você, Nuno, lembra? Conseguiu já? Uhum. O que você achou então? O que você? Eu gostei de ver as relíquias dela se lembrando de deixar mais claro a memória dela com as relíquias para deixar mais claro a vida dela, essas coisas. Era tudo meio. Não dava para saber direito. Não, muito legal mesmo. A gente faz isso sempre, a gente guarda coisas que nos ajudam a lembrar do passado. São os nossos tesouros pessoais, nossas relíquias. Um brinquedo antigo, né? Uma coisa que você ganhou da sua mãe, uma medalha que você ganhou na Olimpíada do CAP, né? Eu tenho. A concha. E o Thales? O Thales vai ver depois com calma o filme, né? Thales, vê o filme com teu pai e com a sua mãe, tenta chamar eles para ver com vocês, que eles vão gostar. Não dá. Não dá, eles estão resolvendo um assunto bem aqui atrás. Ah, não, outra hora, não precisa ser agora, não. O filme, fala com ele, o filme tá lá, vai ficar lá direto no canal. Aí outra hora você vê com eles, quando eles puderem ver. Tá, Luiz Gabriel, Nuno, você tinha pedido para ligar a câmera, né? sim, geral, liga a câmera. É isso que eu ia falar. Nuno, liga a câmera aí. Eu? Liga a câmera aí. Pra todo mundo ficar com a câmera ligada. Ele quer fazer um. Ele quer Print, fazer um print. Ô, Thales, levanta aí pra gente te ver melhor, no meio da tela. Isso, chega mais perto. Isso. Aí. Foi.
Então, valeu. Vocês gostaram, então, do encontro de hoje? Sim, não esqueça de não fechar a sala. Não esqueça de não fechar a sala. Vamos fazer de novo mês que vem? Mais um? Aham. Ah, mês que vem? Poxa, só mês que vem? Só acho que Tá, Pode tentar fazer antes, mas tem que mas tentar. demora para preparar tudo. Não, em 15 dias eu consigo preparar. Mas vocês têm que assistir os filmes para a gente poder conversar. Ok. Então, beleza. Você fez o print aí já, Luiz Gabriel? Aham, já fiz. Eu também fiz aqui, eu mandei pro grupo, tá? O grupo lá Eu dos também pais. fiz. Eu também fiz, aqui eu não sei mandar e eu acho que eu fiz. Apertei um botão que eu acho que é o botão de tirar print. Então, aí você tem que botar em algum lugar e apertar o Ctrl V, Nuno. Se você, por exemplo, tiver o WhatsApp aberto, abre o WhatsApp, aí vai lá no WhatsApp e bota Ctrl V, que o que você copiou vai colar lá. Ah, esse é o print. Pronto. Então, beleza. Ó, eu vou pedir para vocês, então, agora, depois, quando vocês tiverem um tempo, verem de novo os 2 filmes. Assistirem de novo. Vocês vão ver que vocês vão perceber coisas que vocês não tinham percebido quando viram a primeira vez. Tá bom? Quando vocês puderem, depois vocês me contam o que vocês... É claro, também a gente percebeu coisas novas vendo aqui. Tá conversando, né? Trocando ideia. Mas aí você tenta ver... Mas aí você tenta ver, Thales, os 2 filmes direto depois com seu pai e com a sua mãe. Eu acho que eles vão curtir também, vão gostar. Então, valeu. Encerramos, então, por hoje? Aham. Vocês querem ficar na sala? Vocês querem ficar na sala brincando aí um pouco, conversando? Sim. Então eu vou sair, mas eu não sei se eu sair a sala vai fechar. Não, Não, aconteceu não, você fez a mesma coisa outra vez. Não vai não, outra pessoa vai virar moderadora. Ó, eu vou desligar aqui então, eu vou sair e eu vou perguntar ao Nuno lá se para a gravação primeiro. Ah, é. Oi? Para a gravação primeiro. A Graça o boneco? Não entendi, fala de... A gravação. Tá gravando ainda. Eu vou desgravar agora, eu vou parar de gravar.